Primeiro Samuel 17, a partir do versículo 38. Diz assim o texto: Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Vamos orar. Senhor Deus, fale a sua igreja. Eu preciso do teu Espírito agora, que o seu Espírito domine o púlpito, que domine meu coração e a minha fala. Que os meus irmãos aqui possam ouvir a tua voz, Senhor, e que eles possam saber que Deus está na igreja, que há Deus em nossa igreja. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Volte uma página, se a sua Bíblia for igual à minha, capítulo 17, versículo 1. Eu tenho um grande desafio essa noite. É o desafio de pregar sobre Davi e Golias. Eu tirarei alguns domingos para pregar sobre as histórias mais famosas das Escrituras. E é um texto muito desafiador para mim. Pastor, mas é tão fácil pregar sobre Davi e Golias? Não é. É muito difícil. Primeiro ponto, é difícil porque são 58 versículos. Não sei o que eu vou fazer da minha vida agora no púlpito. Pode ter certeza que eu não levarei 2 horas pregando. Tá bom? Assim eu acho. É um grande desafio. O outro desafio é enfrentar as interpretações cristãs, eu sou cristão como você, desse texto. Por exemplo, respeito muito um pastor que já faleceu e está com o Senhor Jesus, um pastor chamado Tim Keller. Ele orienta que essa história de Davi e Golias não é sobre mim e você, mas essa história é sobre Jesus e como Jesus destruiu o mal em nosso lugar. Nós também temos um outro pastor, esse está vivo, chamado Matt Chandler, que também insiste em dizer que esse texto não é sobre nós. Esse texto é, sim, sobre Jesus. Todos os textos são sobre Jesus na Bíblia. E uma escola de interpretação que diz que devemos pregar toda a Escritura como Escritura cristã. De certo modo, eu concordo com essa ideia. O meu ponto é forçar alguns textos para que a gente acabe achando Cristo, na verdade, quando ele não está. Um exemplo para vocês. Um professor, e eu posso citar o nome dele, um professor de grego
foi meu professor também no seminário, chamado Paulo Vale. Ele falou isso publicamente, então eu também falo dele. Sobre a história de Abraão e Isaac. Vocês lembram disso? Quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus pede Isaac. Quando Abraão está subindo o monte para sacrificar Isaac, muitos pregadores pegam essa parte para dizer, olha só, Abraão simboliza Deus e Isaac simboliza quem? Jesus. É um pai matando um filho, né? Ou pelo menos indo para matar o filho. Então os pregadores dizem, olha, Abraão significa o próprio Deus ali. Ele simboliza o próprio Deus. Isaac aponta para Cristo. Diz aqui o professor Paulo Vale, ele não concorda com essa ideia. Porque Isaac não representa Cristo. Ele prega aquele texto e ele entende que esse texto está falando, na verdade, da provisão divina e do poder de Deus, que é capaz até mesmo de ressuscitar Isaac se Isaac morrer. Sabemos que Deus interrompe Abraão. Abraão não sacrifica Isaac, Deus não aceita sacrifício humano, tá? Nunca pediu isso no Antigo Testamento. Nenhum israelita poderia matar o próprio filho e dá-lo a Deus. Não. Então Abraão encontra um cordeiro preso nos galhos e sacrifica o cordeiro. Esse professor diz o seguinte, olha, se a gente quisesse forçar o texto para mostrar Cristo naquele texto, não é Isaac o Cristo, seria o cordeiro que Abraão encontrou ali e sacrificou. Aquele cordeiro, então, apontaria para Cristo. Mas ele, de uma forma muito madura, disse, os meus colegas pastores que pregam esse texto apontando para Cristo, eu os ouço. E eu pego o que tem de melhor no texto para mim. Não vou ficar como um crítico vendo ponto por ponto, onde ele errou, onde ele acertou. Aceitarei a mensagem dele porque é uma mensagem cristã. Então, o meu desafio aqui, alguns fazem analogias, inclusive a revista que a gente usa na BD, que eu gosto muito, tanto é que eu nem li essa parte na revista hoje, de alguma forma coloca ali Davi e Golias, mostrando Jesus sendo o nosso Davi, que na cruz venceu enfrentando a ira de Deus. Se eu pego essa analogia dizendo que Jesus é o meu Davi, que na cruz ele enfrenta a ira de Deus, logo Deus seria o Golias. É um problema isso. Se Jesus está vencendo na cruz, ele está aplacando a ira divina, e eu pego esse fato e coloco esse fato na história de Davi e Golias, Jesus seria Davi e o pai seria quem? O Golias. Essa analogia não pode ser feita. Essa é a primeira analogia, eu descarto essa. A segunda é, na verdade, ele estava na cruz, ele venceu, aplacou a ira divina, perdoou os nossos pecados, e com a entrega dele na cruz, ele venceu o diabo e a morte. Essa é uma boa analogia. Os gigantes sendo o pecado e a morte, Jesus vencendo eles. Logo, no caso aqui, Golias seria a representação do diabo e a morte, e Davi a representação de Jesus, que vindo de um lugar simples chamado Belém, depois de Nazaré, homem de dores, homem simples, como Davi era simples aqui, e vence um gigante que é a morte na cruz do Calvário. É uma boa analogia. E é muito edificante. Mas o texto fala sobre isso? Essa é a pergunta. É por isso que é um desafio muito grande expor esse texto. É claro, vou continuar estudando. Pregarei esse texto mais vezes, principalmente quando eu sou chamado para pregar em outra igreja. Raramente eu preparo uma pregação para pregar em uma outra igreja. Todos os sermões que eu preparo para pregar aqui, a minha esposa que sofre, ela fala, aquela ilustração não usa mais. Eu já fui contigo 5 vezes, é a mesma ilustração, a ilustração é o mesmo. Falei, minha filha, tu tá aí, a mulher chorando lá atrás. Para ela é inédito, para você não é. Eu vou continuar pregando esses textos que eu acredito que eu consigo falar mais do Evangelho nesses determinados textos que eu sempre repito por aí. Então, obviamente, pregarei esse texto de Davi e Golias mais vezes. Se eu errar em alguma coisa, estarei consertando. Se eu for convencido que realmente eu preciso dizer que essa história foi escrita representando Cristo na cruz do Calvário, se eu for convencido, pregarei isso. Então, diante disso, algumas partes do texto, eu vou sim colocar a gente ali. É óbvio que eu posso ter um Golias na minha vida. Eu não posso dizer o Golias é apenas a morte e o diabo. Não, eu já enfrentei Golias na vida. Eu sei que eu enfrentei Golias na vida. E eu sei que eu venci esses Golias no nome do Senhor. Eu sei que Davi faz coisas que você pode fazer. Davi coloca a fé dele em coisas, ou na verdade vence as coisas pela fé, que você também pode vencer. Um grande exemplo disso é Elias, quando ora, e há uma grande seca em Israel, para a chuva. Tiago pega essa história para dizer, olha, se a oração de Elias fez secar Israel, fez parar a chuva de Israel durante 3 anos, a sua também funciona.
Porque Deus ouve a oração do justo. Como pode Tiago ter essa coragem? De pegar Elias e dizer que eu também posso orar e Deus me ouvir e fazer coisas grandes. Então, nos momentos em que eu acho e eu creio que eu posso fazer alguma analogia ou apresentar Cristo no texto, apresentarei. Tá? Dito isto, começarei a expor o texto. O versículo 1 diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, sobre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando o vale entre eles. Presta atenção. Presta atenção, essa tensão. Essa tensão sempre existe. Nós vemos ali os filhos da serpente e os filhos de Deus em Gênesis. Caim e Abel. Morre Abel. Nós vemos também no Novo Testamento Jesus contra os fariseus, chamando os fariseus de filhos da serpente, ou melhor, filhos do diabo. O povo de Deus tinha seus inimigos. Os filisteus aqui eram os principais inimigos de Israel. Sabemos que Saul enfrentou os amalequitas. Antes dele, Moisés enfrentou também amalequitas. Moisés enfrentou moabitas. O povo de Deus sempre teve inimigos. Os inimigos sempre vieram para tentar destruir o povo de Deus. Essa é a má notícia. Sempre terá um povo ímpio, seja espiritual ou não, que virá para destruir o povo de Deus. Essa é a má notícia. Estaremos em guerra. A boa notícia: Deus nunca perdeu uma batalha. Estudamos aqui sobre o livro de Números. Vimos das vezes que Israel fracassou foi pela rebelião de Israel. Vigiemos apenas com a nossa rebelião e com o nosso pecado. Dito isto, Deus não perde batalha. Os filisteus aqui se posicionaram contra Israel. Israel está diante de uma grande guerra. Porém, é algo absolutamente normal naquela época. Guerra existia. Só que há algo estranho nessa guerra. Ela não é uma guerra como as outras guerras. Tem algo muito ameaçador do outro lado, que vai fazer com que essa guerra seja uma guerra pior, ou talvez a pior guerra, desde os juízes até aqui. Porque tem um elemento ali muito poderoso, e esse elemento chama-se Golias. É um inimigo poderosíssimo. Estudando o texto, sabemos que Golias faz o desafio de 1 contra 1. O melhor guerreiro de vocês contra mim. Olha a descrição de Golias na sua Bíblia, versículo 4. Um guerreiro chamado Golias. Não é à toa que ele aparece. O desafio agora é grande. Não é à toa que o texto coloca Golias aqui. Poderia apenas dizer, havia uma guerra entre Israel e os filisteus. Poderia apenas dizer isso e no final, Israel venceu a guerra, mas não. Aparece um elemento pior, um elemento desafiador nessa guerra. É uma guerra que surpreende por ter um elemento diferente das outras guerras. Que elemento é esse? Um gigante. E a Bíblia começa a fazer a descrição desse homem. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. É um guerreiro muito poderoso. Eu vendo um vídeo do Rodrigo Silva, ele estava dizendo que provavelmente Golias tinha gigantismo. Ora, gigantismo é uma doença. Eu não vejo um homem doente aqui. Se a gente estudar o livro de Samuel, nós vemos que aparecem outros gigantes na Bíblia. Não é só Golias no livro de Samuel, nem em Crônicas. Golias tinha um irmão, que também foi derrotado. E outros gigantes. A Bíblia fala que eles eram como selvagens. Eles não eram gigantismo. Eu vi vídeo de gente com gigantismo. Eles são altos, chegam a quase 3 metros, mas eles nem conseguem se locomover direito. Eles andam de fato como um boneco de posto. Vocês já viram aquele bicho grande? Eles são doentes. Não adianta negar o fato que existia uma descendência estranha que era grande. Gigantes. Homens fortes,
ágeis e ferozes, como a Bíblia descreve. Golias não era esse doente, e aqui eu discordo do arqueólogo Rodrigo Silva. Ele era de fato um guerreiro. Não há elemento bíblico para que a gente defenda que ele era um homem doente com gigantismo. As armaduras, a lança incrível que ele tinha, gigante. Irmãos, o reino das trevas parece ser muito poderoso. Não apenas parece, porque Golias não aparentava ser perigoso. Golias era perigoso. Ele não aparentava ser bom na guerra, ele era bom em guerrear. As forças das trevas vêm assim, vêm bem equipadas, ameaça o povo de Deus. Sempre foi ameaçado o povo de Deus. O outro lado tem poder, nós sabemos disso. Já vimos coisas terríveis do outro lado. Nós vemos aí, no nosso caso, a igreja sendo ameaçada por ideologias que acabam com a mente, com o coração das pessoas. Temos notícias tristes de pessoas que crescem na igreja, ouvem a pregação, depois quando atuam num determinado lugar onde há sim uma pressão espiritual diferente, onde a mente é atacada o tempo todo, essa pessoa simplesmente é transformada e ela é conformada ao mundo. Estamos em guerra. Eu não posso negar isso. Estamos numa grande guerra. Quando eu me refiro a essas questões da mente, esses lugares onde a opressão é maior, nem estou me referindo na África. Como eu ouvi de um missionário há pouco tempo, que pregou no Paraguai, tudo bem, mas quando ele foi para a África, ele não conseguia dormir de tanta opressão. Ele ficou 1 ano na África e só dormia 1 hora por dia. E ele disse para mim, Léo, é verdade. A opressão é grande. Eles entram no culto não para receber a mensagem, eles entram no culto para ter o alvo para as suas magias negras. É óbvio que o texto aqui não está falando de magia negra, mas está falando do poder do exército adversário. Não é uma brincadeira. Golias não está fantasiado, ele é assim. Ele é forte, ele é firme e ele impõe medo. A boa notícia aqui nessa parte, eu preciso fazer em bloco, senão eu não chego até o versículo 58. Pastor, o que eu faço se o inimigo tem uma armadura tão boa? Ele é tão forte e perigoso. O que eu faço? Nós vamos aprender isso no texto. Eu vou mostrar para vocês qual é o ponto central do texto. Porém, como eu disse uma vez para a igreja, o diabo está contra nós. Eu sei disso. Textos na Bíblia falam sobre isso. Ele anda ao redor, buscando a quem possa tragar, rugindo como um leão. Pedro diz, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. O diabo vem com as suas armaduras. É uma péssima notícia. A boa notícia, Deus não fortalece o diabo, Deus fortalece a gente. Ele tem armadura, ele tem lança, ele tem poder, mas a força de Deus está em nós e não nele. Eu ouvi isso de um homem de Deus e eu nunca mais esqueci. O nosso confronto com o diabo parece covarde, porque ele é mais forte, ele é intimidador, ele é melhor do que a gente. Mas grava isso, Deus não fortalece o diabo, ele fortalece você. Ele vem com as suas armaduras, e eu já adianto o ponto central do texto. E eu me fortaleço no nome do Senhor. Golias não pode intimidar o povo de Deus. Vire sua Bíblia, se a sua Bíblia é como a minha. O versículo 8 está em outra página. O versículo 8 diz assim, Golias parou e gritou às tropas de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Diz os estudiosos que o rei poderia ir para a batalha. Saul não era um homem franzino. Eu sei que ele não era nenhum garoto aqui, mas o rei poderia ir para a batalha. Se o rei não vai para a batalha, ele precisa ter um homem bom no seu exército. Ninguém se apresentou.
Alguns estudiosos insistem que também é um texto que fala da covardia de Saul. Não em confiar nos seus próprios braços, mas na covardia dele de saber que pertencia ao povo de Deus. Não havia em Saul fé e coragem para enfrentar o gigante. Mas o mais triste, não havia em Israel um homem de fé para enfrentar o gigante. A Bíblia é muito clara em dizer: todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Não há quem enfrente Golias. Não há corajoso para enfrentar Golias. Onde está a fé em Deus? Ela some. E quando ela some, quando a fé desaparece, dá lugar ao medo, dá lugar ao pavor, e a gente estremece. Golias está até então vencendo a batalha. A batalha nem começou, mas ele está vencendo a batalha. A Bíblia vai dizer que ele passa berrando 40 dias, desafiando Israel sem parar. Mas eu não acredito em coincidência, como eu já ensinei à igreja. Eu vejo a providência divina agindo em cada parte das Escrituras e também das nossas vidas. Porque no momento em que Golias grita, sabemos que Davi ouve. Para a gente chegar nessa parte, precisamos ler o versículo 12. Venha comigo. Davi era filho de Jessé, o Efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Presta atenção, não havia homem bom no exército. Pastor, mas a casa de Jessé é especial. Os capítulos anteriores já narraram que a casa de Jessé é especial. Mas é especial não porque é Jessé, porque também o texto narra aqui a derrota dos filhos de Jessé. A derrota de não terem poder para enfrentar Davi. Nem no meio da parentela de Davi existia homem capaz de enfrentar Golias. Ele tinha 7 irmãos, ele era o 8º, ele era o caçula. Nenhum dos irmãos, filhos de Jessé, também ousou desafiar Golias. Sendo bem sincero, tentando ler a Bíblia e entrar na cena, eu não sei se eu teria coragem de enfrentar aquele homem. Não sei se eu teria coragem. De repente poderia me dar uma maluquice, eu ia morrer. Quem me vingaria? Se bem que a derrota, o desafio é maior ainda. O desafio é maior do que esse. Porque não é um por vez. O desafio de Golias é muito pesado. 1 contra 1. Se eu matar o homem, todo Israel se torna servo dos filisteus. Viu como piorou? Quem for tem que ir para vencer. Se for derrotado, se torna escravo. E agora? É necessário fé, não é? É necessário andar com Deus. É necessário saber quem é Deus e quem é Israel. É necessário uma boa teologia aqui para entender que o povo de Deus não desaparece. É necessário entender boa teologia aqui. Eu me apego às palavras de Deus, às promessas de Deus em Israel. Deus prometeu que Israel não seria amaldiçoado, nem perderia as batalhas. Era necessário alguém ter essa compreensão e dizer: eu enfrento esse homem, mas não com a minha força, mas baseado nas promessas do Senhor. Eu não sei, talvez eu tentaria, mesmo sabendo que vocês seriam escravos se eu perdesse. Porém, eu acredito que o certo é ir, desde que você conheça as promessas e conheça que povo é esse, sabendo que Deus vai esmagar esse gigante. Essa é a história. Eu defendo que o ponto alto do texto é Deus derrotando o inimigo implacável e poderoso com aquilo de mais fraco que tem Israel. Eu não acredito que o ponto é apontar para a cruz. Não defendo isso. Eu acredito que a ideia é Deus esmaga o valente com as menores coisas que há no seu povo, para demonstrar que as trevas e o inimigo nunca têm poder contra ele. É por isso que Davi aparece em cena. Depois de falar dos seus irmãos, e no versículo 16 o texto diz: durante 40 dias o filisteu aproximou-se, de manhã e de tarde, e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, aqui ele aparece em cena: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem.
Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Perceba, ele vai obedecer ao pai, ele vai levar os suprimentos para os seus irmãos. Mas ele é pastor de ovelha. Davi é conhecido na Bíblia como aquele que cuida das ovelhas do pai também. O salmo sobre o pastorado ou pastoreio de Deus vem das penas de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele escreve baseado naquilo que ele vive e conhece. Ele conhece a ovelha. Ele é pastor. É por isso que um dos textos mais famosos da Bíblia é o texto do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Ele vai, mas o texto não está aqui do nada, que ele deixou a ovelha com outro pastor. Ele vai onde está ocorrendo a guerra, mas ele ainda se preocupa com as ovelhas. Sabemos que Davi foi escolhido cuidando das ovelhas, enquanto a Saul foi escolhido procurando as ovelhas perdidas do pai. Ele é um bom pastor. Ele se preocupa com as ovelhas. Alguns pregadores aqui vão colocar Cristo agora. Eu já vou colocar Cristo às ovelhas. E vai ser numa parte muito mais surpreendente do que essa. Do cuidado de Cristo com as suas ovelhas. Ele tendo todos eles, colocando um outro pastor para cuidar das ovelhas do pai e ir cuidar da guerra ou cuidar dos suprimentos. E o texto vai dizer, na hora, eu estava falando da providência, chegou ao acampamento na hora em que, com grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Olha a hora que Davi chega. Na hora da guerra. As ovelhas do meu pai estão sendo cuidadas? Sim. Agora eu vou para a guerra. Quando ele chega na hora. Aquele que é o menor, agora vai enfrentar o maior desafio de Israel. Olha o que Davi vai ouvir. Versículo 21. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha, para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Ele chega na hora. O gigante berra e o menino ouve. Ele ouviu o desafio de Golias. A prova de que esse menino é diferente, ele vai procurar saber o porquê esse homem está fazendo isso. O que está acontecendo? Quem é ele? Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Davi vendo tudo isso. Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. 40 dias de berro. 40 dias de desafio. Ouvindo a trombeta dos lábios do próprio inimigo. 40 dias ouvindo a opressão do adversário. Até que Davi ouve esse grito. Versículo 26 vai dizer, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Eu sei que nós enfrentamos Golias. Eu sei que você já enfrentou Golias. Eu não defendo que todos enfrentam Golias. Mas alguns entre nós já enfrentaram Golias. Já passaram 40 dias ouvindo o berro do adversário. A Bíblia diz que os israelitas fugiram ao ouvir o berro dos filisteus. Davi, quando ouviu, resolveu enfrentá-lo. Quem é você quando Golias berra? Você é Israel ou você é Davi? Quem é você quando o inimigo brada,
mais proximamente ou mais próximo, como você se comporta? Você confia no seu Deus? Ou é hora de você dizer, eu nunca confiei nesse Deus? Eu preciso fugir, como os israelitas. Eu preciso fugir, como Saul. A evidência de que a sua fé é nula, ou na verdade nem existe, é quando você foge quando Golias berra. Se você tiver uma fé desse tamanzinho, olha para mim, você vence Golias. Deus está usando o que tem de menor para enfrentar o valente. Quem você é quando Golias berra? Pastor, eu tenho escutado os berros de Golias durante 40 dias. 5 anos, 10 anos, ele não para de berrar. A minha estrutura estremece. Como crente, como eu devo me comportar diante das adversidades da vida? Diante dos grandes desafios que estão envolvendo a minha fé, a minha casa, a minha igreja. São desafios que claramente não são normais, são desafios gigantescos. Tem coisa espiritual envolvida, pastor. Eu leio o texto. Obviamente eu verei Cristo no texto. Mas eu leio o texto e eu pergunto como Leonardo se comporta quando Golias chega, grita, berra. Ah, Deus, dá-me a fé de Davi. Ajuda-me, ó Deus, a não olhar para a minha pequenez e retroceder, mas ajuda-me a olhar para a minha pequenez e ver a sua grandeza e dizer, daqui eu não arredo o meu pé, que o filisteu vai embora, porque eu ficarei firmado na rocha. Eu já conversei com membros da igreja, que já deram uma de maluco. Pastor, claramente tinha uma opressão no meu lar. E eu não quis nem saber. Eu comecei a orar andando na casa de voz alta e repreendendo tudo para tudo quanto é lado. Eu não posso dizer, não, minha filha, não faça isso. Isso é coisa de crente maluco. A casa é dela. Ela estava orando. Orando. E venceu a batalha. Eu já enfrentei alguns gigantes. E eu posso afirmar a vocês, se a gente cisma de cravar os pés, cravamos os pés orando, buscando a Deus. Eu defendo que esse texto aqui, Davi já estava revestido do Espírito. Ele vai citar Deus no texto. Ele vai citar o nome do Senhor. Ele era um homem de Deus. As guerras das nossas vidas intensificam a nossa vida com Deus. Se você retroceder, óbvio que não. Você perde tudo. Você abandona a igreja, você abandona a vida de oração, você abandona Deus e se prostra e beija os pés de Golias. Períodos de guerra existem. Quando a gente está em guerra, a gente precisa se comportar como um guerreiro. Eu não estava relutando se eu contava ou não o que eu vou contar agora. Eu estava relutando porque eu estava pensando no caminho, se eu falarei para me exaltar ou falarei para exaltar a Deus? É um dilema do pregador. Eu não vim aqui pregar a minha experiência, mas eu vim para glorificar a Deus e edificar a vida de vocês. Uma vez, eu fui chamado a um lar, a uma casa, à meia-noite. E falaram para mim, vá, que tem uma moça altamente endemoniada naquela casa. Eu falei, meu Deus, tem que ser meia-noite mesmo isso? E as pessoas vão chamar quem? Eu não quis ser pastor. E eu cheguei no lar. E eu vi aquela cena, meia-noite, uma moça no chão, toda torta. E a mãe dela em pé, desesperada,
um obreiro de uma determinada denominação, que eu não vou falar, e uma irmã também de uma outra denominação, e eles estavam ali, e a menina se contorcendo no chão. Eu olhei para aquela cena e eu só dizia, Senhor, não é a minha força. Não é o fato de eu ser o pastor que ele vai tremer. E aí eu disse, em nome do Senhor Jesus, deixa a moça. A menina parou e se levantou. Aí ela olhou para mim e ela disse, pastor, ela não me conhecia. Ele está atrás da minha mãe. Aí eu olhei para a mãe dela, normal. Aí eu falei, mãe dela, chamei de mãe, vem cá. Quando eu coloquei as mãos no ombro daquela mulher, ela caiu capotando no chão. E aí, em nome de Jesus também. Quando sai da mãe, pega a menina de novo. E eu falei, eu não estou numa guerra fácil agora. Não é algo simples que você repreende e acaba. É uma batalha muito forte. Saia da mãe é para a filha, saia da filha é para a mãe, saia da mãe é para a filha, saia da filha é para a mãe. Não é uma batalha fácil. Naquela noite houve paz, mas não demorou muito, voltou. Elas deram de uma religião que invoca espíritos. Não é na nossa força. Eu tive a prova que é na força do Senhor. É na força do Deus vivo. Enfrentamos batalhas terríveis. E é óbvio, eu tive que pegar coisas dessa religião para jogar fora. Pegando na casa, pegando em tudo, falando, tem ali, tem ali, tem ali, tem ali, sai pegando tudo. Depois recebi a notícia que ela gostava de ver a cena porque ela gosta das entidades. Mas a vida de oração precisava ser intensificada. Porque eu sabia que não seria na minha força, era chegar em casa e dobrar o joelho. No outro dia, joelho no chão. Chegar em casa, dobrar o joelho. No outro dia, joelho no chão. O inimigo está acabando com vidas e ele continua berrando contra o povo de Deus. Vemos aqui a maneira como Davi se comporta. Versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Não há aqui um homem medroso. Há um homem diferente de todos os outros em Israel. Não há um valente no exército que fale como ele. Um pastor deixou as ovelhas para enfrentar o homem e dizer, quem é esse incircunciso? Quem é esse homem para enfrentar o exército do Deus vivo? Davi entendeu o que é Israel. Ele entendeu o que é aquele povo. Ele sabe quem é Deus. Ele sabe quem é Israel. Ele sabe quem é o gigante. Ele sabe que aquele gigante não tem autoridade nem poder para destruir Israel. Ele sabe que ele está fora do povo de Deus. Ele sabe que o Deus de Israel é o Deus vivo. Vivo, age, ouve, tem poder. Ele sabe que o Deus dele não é o Deus dos filisteus, ou seja, um Deus inexistente. A Bíblia fala que os ídolos são nada. Agora, quando Davi se refere ao Deus de Israel, ele chama de o Deus vivo. Versículo 27, repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? O irmão mais velho de Davi. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? O texto de novo fala das ovelhas. Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, olha, e que o seu coração é mau, olha. Você veio só para ver a batalha. Que acusação de Eliabe. Ele vê o irmão, vê que o irmão é corajoso e diz, o que você está fazendo aqui? E aquelas poucas ovelhas? Pode haver um elemento de deboche no texto, ou um elemento de, a sua função é aquela? Vá para as ovelhas, com quem deixou as ovelhas? Fique lá. E aí começam as difamações, você é soberbo, presunçoso e tem um coração mau. Você veio só para ver a batalha. Davi não foi para ver a batalha.
Nós conhecemos a história. Davi vai vencer a batalha. Como Davi responde o irmão? Ele não perde tempo com o irmão. Ele não fica ali dando razões pelas quais ele está ali, ou dando razões com quem está a ovelha. Ele não perde tempo com isso. Ele responde a Eliabe da seguinte maneira, e Davi disse no versículo 29, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Olha Davi. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Ele dá as costas para Eliabe. Ele para com Eliabe. Ele dá poucas ideias para Eliabe e volta para perguntar o que está acontecendo. 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Olha que isso. Ninguém deve em Israel ficar com o coração abatido por causa deste homem. Eu vou repetir. Ninguém em Israel deve ficar com o coração abatido por causa desse homem. Eu preciso ser encorajado em Israel. Quem vai me encorajar? Todos tremerão de medo? Um povo medroso? Deve haver um encorajador no meio do povo. Precisa vir aquele conselheiro capaz que diz, por que está assim? Não fica abatido, ele já é derrotado. Levante-se. Que na igreja não haja ninguém abatido pelo inimigo. Levante-se. Há um encorajador em Israel. Eu me lembro da palavra do conselheiro chamado Jay Adams, um grande pastor que virou um grande conselheiro no mundo. Uma das falas do Jay Adams, quando ele tentava encorajar os crentes, ele disse o seguinte: os crentes precisam voltar a sonhar. Tratando-se de pessoas dentro da igreja que abandonaram a vida, que se prostraram numa cama e começaram a abandonar tudo. A função do Jay era dar novo ânimo. Esse era o ministério dele: encorajar, aconselhar e levantar pessoas do nada. Essa frase me marcou muito. As pessoas precisam voltar a sonhar. Ele era um homem que fazia as pessoas levantarem e voltar a trabalhar, voltar a sonhar. Davi está sendo um encorajador aqui. Ele está mostrando para o rei, em Israel não podemos ficar abatidos por causa desse homem. Ele se levanta para dar ânimo aos seus irmãos. Eu sei que tem crente no meio de nós, de toda a Igreja Universal, que diria, realmente a batalha acabou. Ó céus, ó vida, eu não quero perto de mim. Lembra daquele desenho? Ó céus, ó vida, não. Que não haja corações abatidos na igreja por causa do inimigo. Levante-se, guerreie, ponha-se de pé. Pegue as armas. Dobre os seus joelhos. Venha para o culto. Aprendemos em Efésios que nós somos cheios do Espírito estando juntos. Cânticos espirituais, hinos, salmos. Humildade. Nos enchemos juntos. Bem-aventurado é Israel por ter Davi. Versículo 33, respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Está aqui o exemplo de que ele não era doente, ele era um guerreiro. Como Davi respondeu a isso? Versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Olha que bonito esse texto. Quando aparece um leão ou um urso e leva a ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Davi tinha base para a fé dele. Ele passou por lutas e ele viu que Deus deu vitória a ele. Ele passou por adversidades antes de enfrentar Golias. Deus não vai colocar um Golias de cara para você. Não vai aparecer do nada um Golias. Você é novo na fé. Chegou agora, calma.
Você passará por etapas. Golias não aparece do nada. Deus não vai te colocar na batalha sem antes você ter enfrentado um leão e um urso, para que você saiba que Deus é Deus na sua vida. Agora, se você enfrentou um leão, enfrentou um urso e venceu, não ouse correr de um gigante. Passamos por várias lutas nessa caminhada de fé. Enfrentamos coisas que achávamos que iríamos perecer e estamos aqui. Vencemos no nome do Senhor. O que é esse novo desafio, se não mais um desafio que cairá diante de nós? Eu pastoreio, gente. Tem gente enfrentando crises dificílimas, que só quem passa sabe. Olha para Davi. Você já venceu o leão. Você já venceu o urso. Golias vai cair diante de você. Confie em Deus, porque Davi é muito claro na sua resposta. O Senhor que me livrou das garras do leão, olha aqui. O Senhor que me livrou das garras do leão, Ele que me livrou. O Senhor tem te livrado até aqui. É óbvio, quando eu vejo as falas de Davi dizendo, quando o leão pega uma ovelha, eu vou atrás dela, dou golpes, mato o leão e recupero a ovelha. Não há como não se lembrar do nosso Senhor aqui. Se Davi defendia as ovelhas assim, vocês repararam no texto? O leão pega a ovelha e sai correndo. O que qualquer pastor faria? Recuaria com todas as ovelhas e se guardaria junto. Ele vai atrás do leão e pega a ovelha de volta. Dando golpes, mata o leão. Ah, quem ousa tocar nas ovelhas do Senhor? Eu não estou aqui para desafiar o diabo, mas ele já leu esse texto. Tem prejuízo para quem tocar nas ovelhas. O meu Senhor dará golpes implacáveis no leão que ousar tocar nas suas ovelhas. Quando Jesus chega na praia e vê o gadareno, aqueles demônios dizem, vai nos atormentar antes do tempo. Nosso Deus dará golpe nos leões. Se Davi cuida assim das ovelhas, imagine o que Cristo faz por nós. Ainda que o leão te pegue, Cristo irá atrás dele e te tirará da boca do leão. Essas batalhas acontecem. Estava vendo os sermões do Joel Bick, um dos maiores pregadores para mim. Ele pregando sobre a vida de Pedro, como o diabo tragou Pedro e como Jesus recuperou Pedro de volta. Falando dos embates com o diabo, ele citou uma ilustração muito boa de um especialista em xadrez, olhando um quadro onde tinha um diabo com o seu chifre, jogando xadrez com um homem roendo as unhas de medo. E escrito assim, checkmate, o diabo vencendo o jogo. E esse homem especialista em xadrez vendo o quadro, ele olhava para aquilo e aquele homem ficou muito atento olhando para o quadro. E daqui a pouco aquele homem começou a berrar. Ei, ele não venceu! Tem mais uma jogada aqui, a peça está aqui, eu vi, ele não venceu. Esse quadro é um engano, ele não venceu a partida, ele está blefando, ele está mentindo, tem mais uma jogada. Aí aquele jogador de xadrez parou e disse, ele não pode me ouvir. E Joel Bick diz assim, se o diabo parece estar vencendo, saiba que você pode vencê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele disser, venci, você diz, não. Eu vou contra você em nome do Senhor. Vi de Judas escrevendo sobre o arcanjo Miguel. Ele não ousou lançar palavra de maldição contra o diabo, mas antes disse que o Senhor te repreenda. Ele não vencerá. Não tem checkmate quando se trata de uma ovelha do Senhor Jesus Cristo. Versículo 38, Saul vestiu Davi com a sua própria túnica.
Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu num riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. E com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Olha, eu sei que tem vários pregadores na internet dizendo: olha, não lute guerras com a armadura dos outros, lute com a sua. Não ouse pegar aquilo que é seu irmão, nem a Bíblia, nem nada emprestado, não pegue, use a sua. O texto não está falando disso. É óbvio que seria excelente numa batalha, eu estando sem armadura e meu irmão emprestar uma. Mas nesse caso não dá. Primeiro, Saul era um homem forte, Davi franzino, não cabe. Mas o ponto principal, Deus não quer vencer a batalha com armaduras. Esse é o ponto do texto. Ele não quer vencer a batalha pelos melhores combatentes. Deus não quer vencer a batalha com espada nem com lança. O ponto principal no texto é: Deus vai vencer a batalha através das mãos do menor, para mostrar que Ele é o soberano de Israel. Para mim, esse é o ponto do texto. Não cabe em Davi. Uma outra coisa, ele pega 5 pedras. E tem pregadores que dizem: olha, 5 pedras. Uma significa fidelidade, a outra significa oração, a outra significa pregação, a outra significa misericórdia e a última, amor. Da onde tirou isso? Não está no texto. Aí eles pedem: mas me explica, por que diz 5 pedras então? Ainda bem que é 5, que se dissesse 3 já viu. Se dissesse pegou 3 pedras, com certeza seria uma em nome do Pai, a outra em nome do Filho e a outra em nome do Espírito. Aí eu perguntaria com qual ele venceu, porque foi uma pedrada. Outros dizem, ele pegou 5 pedras, e esses são os mais estudados, os eruditos que trabalham o texto e estudam todo o texto, porque ele sabia que havia mais 5 gigantes, ou mais 4. É uma pedra para cada gigante. E aí eles vão discorrer nos capítulos onde aparecem os outros gigantes, e realmente aparecem mais 4. Só que eu não creio que é isso. Pastor, então por que ele pega 5 pedras? Eu não sei, mas se ele errar uma, ele tem a outra. Ele vai vencer. Ele já usou aquela arma, ele sabe usar. Ele pegou uma arma que ele sabe usar. Ele sabe usar isso muito bem. Provavelmente ele sabia que 5 ele não erraria. Talvez 2 ou 3, mas é inferência. O texto não diz por que ele pega 5 pedras, mas diz que ele pega 5 pedras. Óbvio, 5 pedras seria o bastante para ele vencer aquele gigante. Sabemos que ele vai vencer com uma. E o texto diz: 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Davi não foi para esta batalha como um comandante de exército. Ele foi como um comandante de ovelhas. Ele não foi como Abner, que era o comandante de Israel. Ele foi como pastor, que vencerá Golias pelas mãos de um... Deus vencerá Golias pelas mãos de um pastor, um garoto. Se for para escolher entre ser o menor e o maior da igreja, meu conselho, escolha ser o menor. Parece que realmente Deus tem um carinho e Ele sempre gosta de chocar usando o menos improvável. Me lembro do discurso de Paulo aos Coríntios: olha, eu não venho com vocês um poder de sabedoria humana, mas eu venho no poder do Espírito. Eu venho pregar, irmãos, eu não coloco a minha esperança na minha oratória, eu não posso fazer isso. Eu sempre preciso vir em oração. Não, mas eu sei falar, eu tenho uma boa oratória. Não, eu não posso, eu preciso subir como um homem fraco. Isso não significa deixar de fazer as tarefas de casa. Não, Davi sabia manejar aquilo ali. Mas eu preciso subir como um homem fraco, que precisa da força de outro, e esse outro é Deus. Caminhando para o final, estou mesmo. 8h37, eu estou olhando ali.
Versículo 41. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. A guerra começou, tá? Ele começa a se aproximar de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo. Lembra? Ele desprezou Davi, porque viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência. E fez pouco caso dele. Presta atenção nisso. Ele faz pouco caso de Davi. Ele despreza Davi porque era só um garoto. Olha o que o texto vai dizer. Versículo 43. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Não estou entendendo mais nada. Ele despreza Davi e fica com raiva porque é desprezado. Ele despreza Davi porque é só um garoto e fica com raiva porque o garoto está vindo só com um pedaço de pau. Quem está desprezando quem? Davi sabe que ele não precisa mais do que pedaços de pau e de pedra para vencer aquele gigante arrogante. O verdadeiro desprezado do texto é Golias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verdadeiro desprezado não é um garoto. O verdadeiro desprezado é o gigante. Não é desprezado pela nossa soberba. Ele é desprezado porque o Deus vivo está entre nós. Continua. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão, já disse isso. Ele continua. E o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses. E disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Era normal nas batalhas eles invocarem deuses. Lembra de Senaqueribe? Que ele venceu vários exércitos e dizia: olha, destruir todos os deuses, esse será mais um, em minhas palavras. Era isso que Senaqueribe estava dizendo. Aquele famoso texto: colocarei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca e o farei voltar por onde veio. E Deus venceu aquela batalha sem uma espada. O exército de Senaqueribe foi destruído sem uma espada. Ele invoca os seus deuses ali. Golias era religioso. Essa ideia de não religioso é uma ideia mais moderna. Todos ali tinham os seus deuses, inclusive o gigante. Olha a fala de Davi respondendo a Golias no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, olha o ponto do texto, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Chegamos ao ponto alto do texto. O que Deus quer dizer com esse texto? Ele não precisa de lança. Ele não precisa da sua capacidade. Ele não precisa dos guerreiros mais bem preparados. Não. Para vencer essa guerra, ele apenas usa o menor e o mais desprezado em Israel. Eliabe despreza Davi. Saul despreza Davi. O pai de Davi despreza Davi, mandando ele só levar suprimentos. Davi é um desprezado. Ele mostra que ele é absolutamente poderoso e soberano e pode vencer a batalha usando apenas um dedo. Quem é o seu Deus? O meu Deus é poderoso na batalha. Quando eu dobro o meu joelho, eu sei quem está ajoelhado e eu sei quem está nos céus. Eu sei quem está embaixo e eu sei quem está no trono. Esse texto deve ser usado para o aumento da nossa fé e da nossa confiança em Deus. A história de Davi nos ensina muito. A maneira como ele esmaga esse gigante nos ensina muito. A fé que ele tinha, a dedicação dele também nos ensina muito.
Eu sinto muito quando parece que a nossa incredulidade, na verdade, é um desprezo contra o nosso Deus. É uma das coisas mais feias que existe. Quando o meu coração age assim e quando o seu coração age assim. Você está desprezando o Deus da glória. A incredulidade é horrível. Confia no Senhor, seu Deus. Sabemos que a maior batalha da vida nós não podemos vencer. A luta contra a morte, contra o pecado. Pastor, a gente pode vencer, mas aconteceu algo para a gente lutar contra o pecado. A maior batalha da nossa vida nós não poderíamos vencer. A morte vem reinando por causa do pecado. Jesus veio ao mundo, nascido em Belém, cresceu numa cidadezinha chamada Nazaré. E ele é da linhagem de Davi. Ele é da linhagem de Jessé. Ele foi à cruz, aplacou a ira divina contra nós. Ele abriu acesso ao trono da glória. Ele é o valente. Eu disse a vocês o que eu falei na introdução, porque eu não desprezo as partes dos textos que cabe também algo sobre a nossa fé e algo sobre nós. Algo sobre a nossa própria batalha, como batalhar, como agir em meias batalhas, como deve ser a nossa confiança em Deus. Eu creio que o texto fala disso. Porém, eu não posso sair daqui passando a impressão de que você vence todas as batalhas, ainda que com a fé. Só é possível hoje vencer as batalhas pela fé, porque Jesus morreu por nós. Estávamos separados de Deus, Ele abriu o caminho, Ele venceu a morte, Ele venceu o diabo, Ele venceu o pecado. Em Cristo estamos firmes. Tem batalha essa semana, mas a pior batalha contra a morte foi vencida. Pastor, já percebi que o senhor está finalizando o sermão. Eu tenho enfrentado batalhas e eu chamo elas de Golias. Qual é a melhor maneira de eu me comportar nessa batalha, pastor? Parece que eu vou afundar nessa batalha. Qual a melhor maneira de enfrentar essa batalha? A melhor maneira de enfrentar essa batalha é saber que você já está assentado na glória com Cristo. Aconteça o que acontecer, você está seguro na casa de Deus. Você está na nova aliança. Você está debaixo da intercessão de Cristo, daquele que venceu. Hoje você chora, hoje você treme. Eu sei, a nossa estrutura é muito fraca. A gente pode ter essa tendência a tremer diante de Golias. Presta atenção em mim. A gente pode tremer, mas que a sua fé esteja firmada no nosso Senhor Jesus Cristo. Vai passar. Essa nova era vai passar. Essa antiga era, essa antiga ordem, a que a gente está. Jesus vai inaugurar para nós um estado de glória eterna. Ele venceu por nós. Nós nunca mais vamos chorar. Nós nunca mais vamos tremer e nunca mais ouviremos os berros de Golias. Para sempre com ele, porque a maior batalha de todas, Jesus venceu por nós. Só esperamos. Logo, logo, isso vai acontecer. Eu espero que você saia daqui edificado, mais crente, sabendo discernir suas batalhas. Pastor, perdi a batalha essa semana. Jesus venceu. Levante-se, lute, em frente. Jesus é por nós, irmãos. Eu finalizo dizendo o que eu já disse no sermão. Se Deus é por nós, mais uma vez para ficar bonito. Se Deus é por nós, amém. Vamos orar. Curve suas cabeças.
Senhor Deus e Pai, somos ovelhas, e eu sei também que no Novo Testamento somos representados como guerreiros de armadura. Mas tem alguns guerreiros aqui machucados já, Senhor. Alguns já estão temendo os brados de Golias. Mas eu sei que a voz que diz, quem é este circunciso, é a sua. O Senhor está dizendo hoje, quem é este incircunciso para me desafiar? Senhor, fortalece a fé da sua igreja, meu Senhor. Estamos em tua presença aqui. O Senhor é aquele que passa pelo exército encorajando um por um aqui. Me encoraja nessa noite, Senhor. Me faz lembrar as tuas palavras. Me faz lembrar a tua voz quando o Senhor dizia, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Reanima alguns valentes aqui. Reanima, Senhor, as mulheres valentes, Senhor. Restaure a fé, ó Deus, daquele meu irmão ou irmã que já estava com ela no limite. Restaure, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos. E nós confessamos, ó Deus, que cada batalha vencida foi vencida no nome do Senhor. Nos dê essa ousadia, Senhor, de enfrentar tudo e todos pelo seu nome. Que o Senhor seja louvado na igreja. Que o Senhor seja louvado na igreja. Amém.